Atenção, radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação, em Brasília, vem aí a Voz do Brasil. Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Sexta-feira, 1º de agosto de 2025. Vamos ao destaque do dia: habitação. Moradores de 5 estados recebem simultaneamente as chaves de 1.800 moradias do Minha Casa Minha Vida. O programa tem meta de contratar 3 milhões de unidades entre 2023 e 2026. O presidente Lula destacou que os novos conjuntos habitacionais cumprem exigências de qualidade. É isso que a gente espera, sabe? Que as crianças de vocês cresçam, sabe? Numa vila, num monte de casa que tem uma biblioteca, que tem escola perto, porque essa é uma preocupação que nós temos. Você vai ouvir também COP30. Faltam 100 dias para a Conferência do Clima das Nações Unidas em Belém. Na nossa entrevista, vamos conversar com Ana Toni, diretora executiva da COP, sobre os desafios para o evento que pode definir o rumo das políticas ambientais em todo o mundo. E ainda, Brasil vai buscar solução diplomática e judicial contra a taxação de seus produtos nos Estados Unidos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, diz que a solução passa por proteção da economia. A solução para a proteção da economia nacional não passa por retaliação nesse momento. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas. E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta. Um dia importante para 7.500 pessoas de 5 estados. Elas receberam as chaves da casa própria, financiadas pelo programa Minha Casa Minha Vida. No Ceará, o evento foi marcado pela primeira entrega de moradias no novo modelo do programa, mais confortáveis e com biblioteca comunitária. Foram entregues 1.876 casas em 6 cidades de 5 estados do país: Pojuca e Paulo Afonso, na Bahia, Açailândia, no Maranhão, Horizonte, no Ceará, Teresina, no Piauí e Chapada de Areia, em Tocantins. Em Horizonte, pela primeira vez, os moradores vão contar com uma praça de leitura comunitária dentro do novo modelo de construções do Minha Casa Minha Vida. As entregas foram acompanhadas pelo presidente Lula em Brasília, que destacou os avanços do programa, como as bibliotecas. Todos os conjuntos novos daqui para frente, todos eles terão a biblioteca. Todos eles. Para que as crianças possam ter acesso àquilo que muitas vezes os pais não tiveram, os avós não tiveram. E assim está sendo feito. É isso que a gente espera, sabe? Que as crianças de vocês cresçam, sabe? Numa vila, com uma relação de amizade, num monte de casa que tem a biblioteca, que tem escola perto, porque essa é uma preocupação que nós temos. Beneficiada com uma unidade em Pojuca, na Bahia, Vilma Martins conta que há mais de 30 anos vivia de aluguel. Estou muito emocionada desde o primeiro momento que eu recebi a notícia da casa própria, porque foi uma luta para eu chegar a ter hoje minha casa própria, que é uma realização de todo brasileiro, né? O ministro das Cidades, Jader Filho, destacou que ao todo, nesta entrega, 7.500 pessoas foram beneficiadas com as novas moradias e que a construção dos empreendimentos ajuda a movimentar a economia local com geração de emprego e renda. No ano passado, em 2024, Minha Casa Minha Vida foi responsável por mais de 50% de todos os lançamentos imobiliários do Brasil. Foi responsabilidade do Minha Casa Minha Vida e isso, obviamente, ajudando muito a questão dos empregos no nosso país. Desde 2023, o Minha Casa Minha Vida contratou mais de 1,5 milhão de novas moradias em 4.722 municípios. Com as alterações no programa e a criação de uma nova faixa para a classe média, a meta de contratações subiu para 3 milhões de unidades até o final de 2026. Reportagem Márcia Fernandes. Brasil
não deverá adotar medidas de retaliação tarifária aos Estados Unidos. Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse hoje que inicialmente a atuação será em busca de negociações em canais diplomáticos e judiciais. Aqui dentro, o foco será na proteção dos empregos e redução dos danos econômicos aos setores afetados pela taxação de 50% sobre produtos brasileiros imposta pelo governo norte-americano. A reportagem é de Pablo Mundim. A medida vai impactar cerca de 36% das exportações do país para os Estados Unidos, o que correspondeu a 14 bilhões e 500 milhões de dólares em 2024. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o governo do Brasil não pretende adotar medidas de retaliação, mas sim proteger a economia e a soberania nacional. Nós entendemos que há canais competentes onde o Brasil pode defender os seus interesses, na OMC, na Justiça Americana, onde vários empresários, tanto dos Estados Unidos quanto do Brasil, estão recorrendo para salvaguardar os seus interesses e os contratos que foram estabelecidos, e sim buscar os canais diplomáticos competentes para atenuar o efeito da decisão sobre a economia brasileira. Haddad considera que a decisão norte-americana é injustificável e sem precedentes no relacionamento comercial com outros países. Ele informou que as primeiras medidas para a proteção da economia nacional estão prontas e devem ser avaliadas pelo presidente Lula nos próximos dias. Enquanto isso, o governo federal discute parcerias para apoiar estados e entidades do setor produtivo. O que nós estamos calibrando, junto com os sindicatos de trabalhadores, com os sindicatos patronais, junto à Casa Civil, nós estamos calibrando os números. Por exemplo, o volume de recursos necessários para socorrer essas empresas afetadas num primeiro momento. Essas parcerias são muito importantes. Então, o governador que quiser vir a Brasília para fazer parceria, no sentido de socorrer a sua indústria, a sua agricultura, nós estamos aqui. De acordo com Haddad, o plano de contingência para mitigar os efeitos da nova tarifa sobre as exportações brasileiras ficará dentro dos limites do marco fiscal. Ao todo, cerca de 700 produtos brasileiros não foram incluídos no documento assinado pela Casa Branca, previsto para entrar em vigor no dia 6 de agosto. Entre eles, aviões, celulose, suco de laranja, petróleo e minério de ferro. Produtos em trânsito também não serão afetados pelas tarifas adicionais. Reportagem Pablo Mundim. Amanhã será dada a largada para, em 100 dias, o Brasil sediar o evento mais importante sobre mudanças do clima, a 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas. Belém, a cidade-sede, está com os preparativos a todo vapor e as negociações seguem entre os países em busca de um acordo que traga ações significativas para o futuro da humanidade. E a diretora executiva da COP30, Ana Toni, está aqui no estúdio da Voz do Brasil para conversar com a gente sobre esses preparativos. Seja bem-vinda, diretora. Muito obrigada por me ter aqui. A senhora pode começar falando para a gente, então, da dimensão desse evento, qual é a importância dessa conferência, não só para o Brasil, mas para o mundo, para a humanidade, nesse momento em que nós estamos? Então, as COPs se tornaram o maior evento das Nações Unidas do mundo. Assim, então, todo ano as COPs vêm crescendo e acho que mostra a importância de agora estarmos sediando a COP30, onde vem 50, 60, 70 mil pessoas, não só governos aí negociando, mas também setor privado, sociedade civil, governos subnacionais. E a presidência da COP chamou para um grande mutirão no combate à mudança do clima, porque todos podem ajudar no combate à mudança do clima. Seja um prefeito, seja um governador, logicamente os governos federais, mas também as escolas, os professores. Então a gente chamou esse grande mutirão, porque quando se fala de emergência climática, se fala de urgência, porque a gente já viu aqui no Rio Grande do Sul que as consequências da mudança do clima é a aceleração de desigualdade e de pobreza. E como é que estão os preparativos em Belém, a cidade que vai sediar o evento? A parte de infraestrutura, hospedagem, a questão do preço dos hotéis, como é que está isso? Eu vim recentemente de Belém. Belém está realmente um canteiro de obras ali, muita coisa acontecendo com Belém. A gente está ali passando por um momento que a Belém está se preparando. A gente sempre disse desde o começo que ter uma COP no coração da Amazônia, aonde o presidente Lula convidou todos a virem para ver
na realidade, a importância de preservar a floresta e também preservar as pessoas que cuidam das florestas, mas sabendo que Belém é uma cidade com uma infraestrutura que não é ainda São Paulo, né, Rio de Janeiro, mas esses desafios são parte também dos desafios em lidar, trazer as pessoas conosco. E eu tenho certeza que a gente vai ser muito bem acolhida pelas pessoas de Belém e pelos governos, governo estadual, governo municipal. O grande problema que temos nesse momento é o preço das acomodações. Os outros temas de segurança, de saúde, de transporte estão sendo muito bem elaborados. Temos sim um tema que é o preço das acomodações, e não é nem mais o volume de acomodação, mas sim o preço. E acho que agora o governo estadual, prefeitura e governo federal vamos trabalhar junto ao setor privado para organizar e assegurar que seja um preço justo para as pessoas serem muito bem-vindas a Belém e a gente ter uma excelente COP. Diretora, a senhora mencionou esse espírito do mutirão, que é o que o Brasil está colocando muito fortemente aí na COP, né? E o Brasil está conduzindo essas discussões como presidente da COP30. Quais são os principais pontos que o Brasil está querendo destacar nessas negociações que podem mobilizar os países nesse clima de mutirão? Eu diria que são 4 grandes temas para nós. Assim, um primeiro é lidar com a adaptação a um clima que já se modificou, né? Já tem mais seca, já tem mais enchentes, já tem mais incêndios. Então, a gente tem que aprender a viver com isso. Isso é um grande tema de negociação da COP30. O segundo é quando a gente fala combater a mudança do clima, a gente pensa que é simplesmente um tema tecnológico. Carros elétricos, painéis solares, o que é verdade. Mas a gente esquece que também é fundamental preservar a natureza, preservar os nossos oceanos, as nossas florestas. Então, esse vai ser um tema muito importante. O terceiro tema, eu diria, é que a gente mudar a economia. A economia não pode mais ser assim como sempre for. A gente tem que incorporar as preocupações climáticas aí no nosso modelo de desenvolvimento geral. E, por fim, um tema que é muito importante, que também vai estar na nossa COP, que são as causas da mudança do clima. Toda a poluição, os gases de efeito estufa, como é que está vindo poluição, por exemplo, de combustíveis fósseis, dos nossos transportes, como é que a gente consegue controlar esses gases para diminuir o problema e conseguirmos ter tempo de nos adaptar a essa mudança do clima. Diretora, e como é que vai ser a conversão dessas discussões, destas negociações, conversas em ações concretas? É possível isso? Não, é possível e muito desejado, e esse é o grande mote nosso. A gente vem debatendo e negociando a mudança do clima há mais de 10 anos com o Acordo de Paris, que, aliás, faz 10 anos agora. E a gente já está no momento que a nossa COP vai ser essa grande virada, que é uma COP de implementação, onde a gente está convidando o setor privado, governos subnacionais, para juntos implementarmos o que já foi acordado. Muita coisa já foi acordada, por exemplo, acabar com os desmatamento, reflorestamento, triplicar a energia renovável, duplicar a eficiência energética, transitar para os fins de combustíveis fósseis. O que a gente precisa agora é implementar. Então, a nossa COP, o grande mote vai ser implementação juntos com os outros setores. Agora, a gente vive um cenário internacional desafiador, né, diretora? Essa questão das tarifas impostas pelos Estados Unidos a diversos países do mundo é uma parte disso, mas a gente tem desafios em outros aspectos também. Como é que isso tudo impacta na COP? Não, certamente impacta, infelizmente, negativamente, porque quando a gente olha para as guerras militares que estão acontecendo, ou as guerras comerciais, como estamos vendo agora com os Estados Unidos saindo do Acordo de Paris, né, anunciando a saída deles do Acordo de Paris, tira a atenção do problema dessa guerra, digamos, silenciosa, que é a mudança do clima. Então, isso é muito ruim mesmo. A gente precisa priorizar esse debate, e todas essas guerras comerciais ou militares tiram a atenção para uma coisa que é o bem-estar das pessoas, que é proteger as pessoas combatendo a mudança do clima. Que é a guerra mais importante que a gente precisa enfrentar. E é uma guerra silenciosa que a gente vê todos os dias acontecendo, pessoas morrendo de ondas de calor, enchentes, terremotos, tufões, mas a gente não contabiliza e não vê isso coletivamente, então parece que não está acontecendo, mas infelizmente está acontecendo e pode piorar se a gente não agir rapidamente.
Muito bem, a gente conversou com a secretária executiva da COP30, Ana Toni. Obrigado por sua presença aqui na Voz do Brasil. Um prazer. A partir de hoje passam a valer as novas misturas dos biocombustíveis. O E30 aumenta o teor obrigatório de etanol na gasolina e o B15 eleva a adição de biodiesel ao diesel. As medidas fazem parte da Lei do Combustível do Futuro e, segundo o Ministério de Minas e Energia, representam mais um passo em direção à autossuficiência e à transição energética no país. As novas misturas nos combustíveis têm como objetivo ampliar o uso de fontes renováveis e reduzir a dependência de combustíveis fósseis. O E30 representa aumento de etanol na gasolina de 27% para 30%. A expectativa é gerar um excedente exportável de cerca de 700 milhões de litros de gasolina por ano, criar mais de 50 mil empregos e investimentos superiores a 10 bilhões de reais na cadeia produtiva de etanol. A nova mistura vale para a gasolina comum e aditivada. Para o diesel B15, a adição de biodiesel deve passar de 14% para 15%. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, destaca a segurança das misturas e diz que a iniciativa reforça o compromisso do governo com uma matriz mais limpa, eficiente e soberana. O E30 e o B15 são seguros. Ouvimos montadoras, indústrias e associações do setor. Os testes científicos mostraram excelente desempenho, compatibilidade com os motores e ganhos ambientais. Temos que aproveitar o potencial energético do etanol e do biodiesel. Estamos promovendo a descarbonização que o nosso país precisa. Somos líderes da transição energética e continuaremos a construir e fortalecer a nova economia, a verde. O aumento da mistura de biodiesel, o B15, contribui diretamente para a descarbonização do transporte pesado, com expectativa de mais de 5 bilhões de reais em investimentos e 4 mil novos empregos nas usinas e unidades de processamento. Com a medida, a agricultura familiar também vai ser beneficiada. Aproximadamente 5 mil novas famílias devem ser incorporadas ao programa Selo Biocombustível Social, o que deve gerar incremento de 600 milhões de reais na renda rural. Reportagem Luciana Vasconcelos. A conta de energia elétrica de agosto vai trazer alívio no bolso de milhões de brasileiros. Será aplicado um bônus na fatura de cerca de 97% dos residenciais e rurais que consumiram até 350 kWh em pelo menos um mês de 2024. O valor do bônus será proporcional ao consumo nos meses em que esse limite foi respeitado. O crédito será aplicado nas faturas emitidas entre os dias 1º e 31 de agosto. A medida faz parte da distribuição de quase 937 milhões de reais do resultado positivo da parte brasileira da usina hidrelétrica de Itaipu Binacional. Aumentar a capacidade de atendimento especializado na rede pública de saúde. Hoje, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, anunciou no Rio de Janeiro um investimento de 440 milhões de reais para a habilitação de novos serviços no SUS. Serão beneficiados 10 estados e o Distrito Federal. A medida faz parte do Agora Tem Especialistas. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, disse que para o Rio de Janeiro serão destinados 200 milhões de reais. Somente o Hospital Barata Ribeiro vai contar com investimento de 71 milhões de reais para se consolidar como referência regional na atenção às urgências e procedimentos eletivos em ortopedia. Para a gente fazer mais cirurgias, mais exames especializados, mais consultas especializadas e menos tempo de espera. Essa parceria envolve a gente subir 3 vezes mais a quantidade de cirurgias ortopédicas aqui no Barata Ribeiro. Vão ser 3 mil consultas por mês, consultas ortopédicas, quase 1.000 cirurgias por mês. A expectativa é do tempo de espera, que hoje demora um pouco mais de 20 dias aqui dentro do hospital, caia para 5 dias no máximo. Aposentados e pensionistas do INSS que tiveram descontos indevidos já começaram a receber o reembolso. Quem não recebeu ainda dá tempo. O primeiro passo é contestar o débito. O prazo é até 14 de novembro. Depois, deve aderir ao acordo feito pelo governo federal. Para fazer tudo isso é simples. Basta ir até uma agência dos Correios,
ou no aplicativo Meu INSS. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber. Da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, pequenos criadores de animais em todo o país têm acesso a milho mais barato. A companhia adquire o grão em leilões e estoques públicos, armazena e depois vende diretamente aos produtores a preços mais acessíveis. Vamos ver como funciona na prática na reportagem de Luciana Colares de Holanda. Só esta semana foram compradas mais de 8 mil toneladas de milho de produtores e cooperativas de Uberlândia, em Minas Gerais. A aquisição é feita pela Conab, que repassa o grão a pequenos criadores a um preço mais acessível do que o que é encontrado no mercado, como afirma o presidente da companhia, Edgar Preto. Somente em 2024, a Conab vendeu 77% a mais de milho a pequenos criadores. Então, um programa como esse, onde a Conab compra dos agricultores, paga um preço melhor do que o mercado está pagando e, simultaneamente, abastecendo, vendendo para pequenos criadores, sem dúvida nenhuma, é uma contribuição extraordinária. Mais oferta de alimentos no mercado é a possibilidade de um preço justo para os consumidores. O produtor rural João Batista Rocha, de Braslândia, no Distrito Federal, compra milho na Conab há pelo menos 10 anos para alimentar a pequena criação que mantém para consumo próprio. E pagar mais barato é uma vantagem. O produto mais caro é ruim, né? A gente tendo um produto mais barato, todo mundo gosta, né? Nas agropecuárias é bem mais caro, uns 20%. Ao todo, a Conab irá comprar até 120 mil toneladas de milho em grãos a granel da safra 2024-2025. As operações são feitas por meio do Programa de Venda em Balcão. Podem participar dos leilões produtores rurais, cooperativas e comerciantes que estejam regularizados, cadastrados na Bolsa de Mercadorias e registrados no Sistema de Cadastro Nacional de Produtores Rurais e demais agentes. Reportagem Luciana Colares de Holanda. Uma plataforma vai facilitar o acesso a informações de imóveis rurais. É o aplicativo Meu Imóvel Rural, que reúne em um só lugar os principais dados e documentos. O acesso pode ser feito pelo celular ou computador por meio de uma conta gov.br. Disponível para todas as pessoas físicas que possuem imóveis rurais, o aplicativo Meu Imóvel Rural foi desenvolvido pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e reúne documentos de 3 diferentes bases de dados do governo: o Sistema Nacional de Cadastro Rural, o Sistema de Gestão Fundiária e o Sistema de Cadastro Ambiental Rural. É o que explicou Henrique Dolabella, diretor do Cadastro Ambiental Rural. O imóvel rural vem para simplificar essa relação do produtor com todos esses cadastros. O produtor vai poder checar se todas as informações estão batendo, se tem alguma inconsistência e corrigir essa inconsistência. Com informações melhores, mais consistentes, a vida do produtor fica bem mais fácil. O produtor precisa acessar uma série de políticas públicas, como o crédito rural, programa de aquisição de alimentos. O agricultor familiar Jorge Moreira já baixou o aplicativo e conta que por meio desta plataforma ele consegue acessar informações e baixar documentos sobre sua propriedade, que fica no estado de Goiás. Vou ter todas as informações, com respeito à agricultura familiar, outros benefícios também do governo federal. E que essas informações antes eu teria que ir na cidade buscar isso, e hoje eu tenho ela na palma da minha mão. Então isso é um desenvolvimento para o homem rural. Além de poder ser acessado pelo celular, como fez o agricultor familiar Jorge Moreira, os proprietários de imóveis rurais também podem acessar o Meu Imóvel Rural pelo computador. Nos 2 casos, o acesso será realizado por meio do login gov.br em contas bronze, prata ou ouro. Reportagem Gabriela Noronha.
Começou hoje uma força-tarefa para intensificar o atendimento às vítimas de violência doméstica, o cumprimento de medidas protetivas de urgência e também os mandados de prisão. É a Operação Chamar. Essa palavra hebraica significa cuidar, guardar, proteger, vigiar e zelar. Cerca de 50 mil agentes de segurança pública estão envolvidos em cerca de 2 mil municípios em todo o país. O investimento é de R$2 milhões, que vão custear diárias de policiais quando houver necessidade de deslocamentos para realizar procedimentos em outras localidades. Uma outra ação para combate à violência contra a mulher é a campanha Agosto Lilás, que prevê atividades e mobilizações. E essas foram as notícias do governo federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Para você, uma boa noite, um bom fim de semana. Boa noite, até segunda. A Voz do Brasil. Governo Federal. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. Supremo Tribunal Federal abre o segundo semestre do Judiciário. Superior Tribunal de Justiça abre semestre forense e ressalta apoio ao Supremo Tribunal Federal. Herdeiros de motorista de caminhão vão ser indenizados. Boa noite, eu sou Carlos Eduardo Cunha. E eu sou Walter Lima. O Supremo Tribunal Federal abriu hoje o segundo semestre do Judiciário. O presidente Luiz Roberto Barroso lembrou a história do Brasil e episódios recentes que ameaçaram o sistema democrático. Marcelo Della Libera. Barroso concluiu que o STF, ao lado da sociedade civil, da imprensa e da maior parte da classe política, resguardou a Constituição. Conseguiu evitar uma grave erosão democrática, sem nenhum abalo às instituições. O decano do STF, Gilmar Mendes, repudiou os ataques recentes à corte e aos integrantes. Que ninguém duvide da imparcialidade e da legitimidade da atuação do Supremo Tribunal Federal. Alexandre de Moraes reiterou que o STF dará prosseguimento aos julgamentos dos casos ligados aos atos golpistas. O Supremo Tribunal Federal sempre será absolutamente inflexível na defesa da soberania nacional e em seu compromisso com a democracia, os direitos fundamentais e o Estado de Direito. Também foram apresentados dados das atividades do primeiro semestre do ano. O segundo semestre forense deste ano foi aberto no Superior Tribunal de Justiça hoje com uma sessão da Corte Especial. O presidente do tribunal, ministro Herman Benjamin, conduziu a sessão. Fátima Uchoa. Na ocasião, o ministro Herman Benjamin leu uma nota em apoio ao Supremo Tribunal Federal e ao ministro Alexandre de Moraes. Pressionar ou ameaçar os julgadores e seus familiares, na esperança de que mudem ou distorçam a aplicação do direito, fragiliza e deslegitima a essência de um padrão de justiça baseado na máxima de que a lei vale e deve valer com o mesmo peso para todos, sem privilégios e sem perseguição. O presidente do STJ, ministro Herman Benjamin, também apresentou o relatório de julgamentos do primeiro semestre. Entre os dados foram proferidas 368.343 decisões. Sexta turma do Tribunal Superior do Trabalho mantém condenação e herdeiros de motorista de caminhão serão indenizados. O empregado morreu durante manobra ao colidir com a estrutura interna da empresa por mal súbito. Anderson Conrado. A sexta turma do TST manteve a condenação da empresa. O colegiado aplicou a teoria do risco da atividade e reconheceu a responsabilidade objetiva da empresa, que independe de comprovação de culpa. E hoje o TSE também realizou a sessão de abertura do semestre. A presidente destacou o compromisso da Justiça Eleitoral com a Constituição, a legalidade e a democracia. Fábio Ruas. Durante a sessão, tomaram posse o ministro Floriano de Azevedo Marques, que foi reconduzido ao cargo, e a ministra Estela Aranha. Os dois são da classe dos advogados. A posse será na próxima terça-feira e os mandatos são de 2 anos. A ministra Carmen Lúcia também lembrou que os esforços do TSE agora se voltam para preparar as eleições de 2026.
O Superior Tribunal Militar retomou hoje julgamentos após o recesso forense. Na primeira sessão de agosto foram analisados 4 processos. Dinomar Miranda. As ações envolviam crimes como importunação sexual, estelionato contra idoso e corrupção. Durante a sessão, o ministro Arthur Vidigal de Oliveira pediu registro de um desagravo ao STF em protesto contra sanções aplicadas pelos Estados Unidos a um ministro da Corte. Ele defendeu a independência do judiciário e alertou para os riscos institucionais diante de tentativas de intimidação. O ato foi apoiado pelo Procurador-Geral da Justiça Militar e registrado em ata. A posição reforça nota anterior da presidente do STM, ministra Maria Elizabeth Rocha, que já havia se solidarizado com o Supremo Tribunal Federal. Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno. Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília. Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo. E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular. Boa noite. Bom fim de semana e até segunda-feira. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Recesso parlamentar chega ao fim e LDO de 2026 entra na pauta do Congresso. Haddad será ouvido pelo Congresso em meio a negociações com os Estados Unidos. Senado e Câmara dos Deputados celebram os 90 anos da Voz do Brasil em sessão solene. Boa noite. Com o fim do recesso parlamentar, senadores e deputados retomam os trabalhos legislativos na próxima semana, com a missão de analisar e aprovar a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, cuja votação está em atraso. Um novo relatório foi apresentado pela Comissão Mista de Orçamento. A proposta define as regras que vão orientar a elaboração do orçamento do ano que vem, estabelece metas e prioridades para o próximo ano e prevê um superávit primário de 34 bilhões de reais. Mais detalhes com Henrique Nascimento. Está em análise no Congresso o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias. A proposta define as metas fiscais e prioridades da administração pública para 2026 e serve de base para a elaboração do orçamento da União. O governo prevê para 2026 despesas primárias de mais de 2 trilhões de reais e renúncias fiscais de mais de 620 bilhões. A meta é um superávit de 34 bilhões, ou 0,25% do PIB, com a arrecadação maior que os gastos. Presidente da Comissão Mista de Orçamento, o senador Efraim Filho, do União da Paraíba, comentou os desafios para alcançar a meta estabelecida. Nós temos ainda por parte do governo federal ali uma lacuna de 118 bilhões de reais de receitas que precisam aparecer, que não poderão vir de aumento de impostos, aumento de alíquotas. Esse não é o caminho. É preciso qualificar o gasto público, é preciso eliminar o desperdício. É com base no texto aprovado da Lei de Diretrizes Orçamentárias que o Executivo elabora o projeto do orçamento de 2026, que precisa estar no Congresso até o final de agosto. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, será o primeiro a ser ouvido na comissão mista da MP sobre tributos em aplicações financeiras. A reunião acontece no momento em que o ministro também negocia com os Estados Unidos a revisão das tarifas sobre produtos brasileiros. A repórter Marcela Cunha tem os detalhes. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deve detalhar cada ponto da MP que trata da taxação sobre investimentos financeiros e ativos virtuais. Entre eles, o que cria uma alíquota única de 17,5% para aplicações financeiras e o que passa a tributar investimentos antes isentos, como a LCI. Mas para o senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, a medida desestimula o investimento direto, empurrando os empresários para empréstimos bancários caros. Se ele quiser, ele vai ter que pagar a Selic que está lá, a taxa de juros absurda que tem no banco. Esse governo só pensa em taxar. A gente não vê nada nessa medida provisória de corte de despesa.
A discussão sobre a MP acontece no momento em que o Brasil também negocia a redução das taxas aplicadas pelo governo americano aos produtos brasileiros. O ministro Haddad foi procurado pela Secretaria do Tesouro dos Estados Unidos para agendar uma reunião. Ele confirmou que haverá uma nova rodada de negociações e que o Brasil apresentará seu ponto de vista às autoridades americanas. A Comissão de Meio Ambiente aprovou um projeto que aumenta a pena para garimpo ilegal, mas a punição mais rigorosa não valerá para quem atua em garimpos de baixo impacto. Repórter César Mendes. O projeto do senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, muda a lei de crimes ambientais para aumentar as penas dos crimes relacionados ao garimpo ilegal. No caso de crime de garimpagem de grande proporção contra o patrimônio da União, a pena passará a ser de reclusão e as penas mínimas previstas serão triplicadas, passando de 3 para 6 anos de reclusão, além do pagamento de multa. Relator ad hoc, o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, destacou a adoção de 2 sugestões do senador Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima, para evitar a generalização do agravamento das penas para pessoas que atuam em baixa escala no garimpo, sem causar danos significativos ao meio ambiente. As emendas propõem pena agravada somente nos casos de maior impacto ambiental, de modo a promover tratamento penal diferenciado do pago infrator, que impacta gravemente o meio ambiente, com o uso de mercúrio, por exemplo, na atividade de garimpo. O projeto segue agora para análise da Comissão de Constituição e Justiça. Em vigor há 15 anos, a Política Nacional de Resíduos Sólidos ainda enfrenta desafios para sair do papel. Objetivos como a implantação da coleta seletiva e o fim dos lixões seguem longe de se concretizar em muitos estados. O repórter Pedro Pincer tem as informações. Em vigor desde agosto de 2010, a Política Nacional de Resíduos Sólidos representa um marco importante para a gestão do lixo no Brasil, estabelecendo diretrizes e responsabilidades compartilhadas entre o governo, empresas e cidadãos. Entre os objetivos estão a redução de resíduos, a reciclagem e a reutilização de materiais. Passados 15 anos, o representante do Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis no Distrito Federal, Rony Alves, não esconde a decepção com a falta da aplicação efetiva da lei. Porque a gente acreditava que a partir do momento que a gente tivesse uma lei que fundamentasse a inclusão social e produtiva dos catadores, a nossa vida iria mudar com mais dignidade, com menos sofrimento, com menos dor. Gina Rispar, que é pesquisadora da Universidade de São Paulo e integrante da Aliança Resíduo Zero Brasil, lembrou que o Plano Nacional de Resíduos Sólidos só foi regulamentado 12 anos após a criação da lei. Se nós observarmos hoje os patamares de coleta seletiva, por exemplo, no país, ou de compostagem, eles são extremamente baixos. Gina Rispar também fez questão de pontuar que é uma falácia apontar a incineração como uma destinação segura. Incinerar não é uma boa alternativa. É possível sim gerar energia a partir dos resíduos por meio da biodigestão, que também gera energia, mas também gera biofertilizante e também gera adubo. Segundo o Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil 2024, o gerenciamento do lixo no país está evoluindo de forma muito lenta. Pelo estudo, 59% dos resíduos gerados em 2023 foram encaminhados para destinação ambientalmente adequada, contra 57% em 2022. Na próxima terça-feira, 5 de agosto, o Congresso Nacional celebra os 90 anos da Voz do Brasil em uma sessão solene no plenário Ulisses Guimarães, na Câmara dos Deputados. A cerimônia contará com a presença de representantes dos 3 poderes e marca as 9 décadas do programa jornalístico mais antigo do país. Você pode acompanhar a sessão ao vivo pela Rádio Senado ou pelo canal da TV Senado no YouTube. Você é o nosso convidado especial para essa comemoração histórica. Desde Getúlio Vargas, cheio de fé e de confiança no futuro de nossa pátria, concito hoje todos os brasileiros a mais um esforço de boa vontade e de união. Passando por Kubitschek,
Hoje sabemos que os candangos que levantaram Brasília simbolizam os brasileiros de todas as partes. Há 90 anos, a Voz transmite a nossa história. Em Brasília, 19 horas. No ar, todas as vozes do Brasil. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana. Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União determinou que o Ministério das Comunicações elabore plano nacional para a inclusão digital da população. O objetivo é garantir acesso à internet de qualidade, equipamentos adequados e capacitação para o uso das tecnologias. A auditoria feita pelo TCU apontou que as ações do Estado ainda são insuficientes para combater a exclusão digital. O ministro relator do processo, Haroldo Cedras, comentou os resultados. Apesar da conexão à internet ter alcançado 93% das nossas residências, mais de 20 milhões de pessoas não aproveitaram esse recurso em 2024. O tribunal autorizou a realização de seminário internacional sobre inclusão digital e inteligência artificial, previsto para setembro deste ano. Saiba mais em tcu.gov.br. TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados. Câmara encerra mandato de 7 parlamentares e convoca substitutos. Comissões avaliam medidas para ampliar o combate ao roubo de celular. Avança na Câmara isenção de IPVA para veículos com mais de 20 anos. Boa noite. Comissão de Constituição e Justiça aprova a isenção de IPVA a veículos com 20 anos ou mais de fabricação. A repórter Paula Moraes acompanhou a votação. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou uma proposta de emenda à Constituição que isenta do pagamento de imposto sobre a propriedade de veículos automotores, o IPVA, veículos terrestres de passageiros, caminhonetes e mistos com 20 anos ou mais de fabricação. A exceção é para os micro-ônibus, ônibus, reboques e semi-reboques, que continuam a ser taxados. Ao citar o autor da PEC, senador do Republicanos Mineiro, Cleitinho, o relator da medida na CCJ, deputado Lafayette de Andrada, do Republicanos de Minas Gerais, destacou que vários estados já promovem isenções nesse sentido. O eminente senador, ele defende que a nossa Carta Magna precisa fazer esse ajuste no sentido da justiça tributária, porque, de acordo com o senador, os veículos mais novos são muito caros e as famílias de menor poder aquisitivo, naturalmente, têm seus veículos mais antigos. E aí existe uma opção de isenções e ele acha justo que o IPVA seja imune nos veículos há mais de 20 anos. Ele alerta que vários estados, já independente disso, em própria legislação estadual, já adotam essa sistemática. Se virar emenda à Constituição, a nova regra vai atingir principalmente os estados onde ainda não existe a isenção, que são Minas Gerais, Pernambuco, Tocantins, Alagoas e Santa Catarina. Passada a análise na CCJ, a proposta que isenta veículos com 20 anos ou mais de fabricação do pagamento de IPVA ainda depende de votação por uma comissão especial e pelo plenário da Câmara em 2 turnos de votação. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes. Desenvolvimento Regional. Valdenor Pereira, do PT da Bahia, afirma que a duplicação da BR-116 e a construção de viadutos no anel viário de Vitória da Conquista são demandas históricas da população e refletem o papel estratégico da região no desenvolvimento estadual. Valdenor Pereira enaltece o compromisso do governo federal em realizar os primeiros investimentos, mesmo antes da nova concessão da rodovia. O parlamentar confia que as obras sejam iniciadas ainda neste ano, como resposta à mobilização popular e às articulações políticas. Nós finalmente seremos atendidos. E como parlamentar representante daquela região, estou muito esperançoso que esses investimentos finalmente serão realizados para a promoção do desenvolvimento da região sudoeste e especialmente de Vitória da Conquista, que é capital
regional, polarizando mais de 60 municípios, baianos e mineiros, e, portanto, merecedor dessa atenção especial que o governo do presidente Lula está dando ao nosso município. Charles Fernandes, do PSD da Bahia, comemora a aprovação de proposta que permite o parcelamento das dívidas previdenciárias e de precatórios dos municípios. Para ele, a medida vai trazer alívio financeiro às prefeituras, permitindo o maior investimento em áreas essenciais. E essa proposta veio trazer uma tranquilidade para os nossos prefeitos, principalmente os prefeitos menores do Brasil. Eu diria até do Nordeste brasileiro, que recebe 0,6, 0,8, 1,0 de RPM. E agora vai dar uma tranquilidade com esse parcelamento de 25 anos. Vai dar uma tranquilidade para que os prefeitos possam aplicar os recursos na saúde, na educação, na infraestrutura, no esporte, no lazer das pequenas cidades do Brasil. E essa PEC ela veio no momento mais importante para as prefeituras e para os prefeitos do nosso país. Charles Fernandes diz que a aprovação da proposta fortalece a gestão local e dá segurança para que os prefeitos planejem melhor o futuro das cidades. Segundo o deputado, a votação expressiva no plenário da Câmara demonstra que o Congresso está atento às demandas dos municípios brasileiros. Sidney Leite, do PSD, denuncia o que chamou de colapso dos serviços prestados pela atual distribuidora de energia do Amazonas. Ele cobra urgência na transição para uma nova empresa, frisando que a precariedade no fornecimento de eletricidade afeta a qualidade de vida da população. Nós paramos com Luz para Todos em função desta empresa atual, há um desserviço prestado à população amazonense e nós vivemos nos constantes falta de energia, bem como não há expansão de rede e a gente sofre diariamente pela péssima qualidade dos serviços prestados pela Amazonas Energia. Além disso, Sidney Leite afirma que a região enfrenta entraves logísticos, destacando o isolamento terrestre entre o Amazonas e Roraima, a precariedade dos portos e a falta de infraestrutura aeroportuária. Ele defende obras como a BR-319 para garantir a mobilidade da população local. Segurança Pública. Câmara analisa medidas para ampliar o combate ao roubo de celular. Saiba como na reportagem de Isabela Ludovichac. A Comissão de Comunicação da Câmara aprovou o projeto que garante direito ao bloqueio do código de acesso e do celular em caso de furto, roubo ou extravio do aparelho, inclusive quando este tiver sido subtraído antes da ativação comercial. Na comissão, mais de 40 projetos eram analisados em conjunto sobre o assunto. O relator, deputado Océsio Silva, do Republicanos de Pernambuco, sugeriu um texto único. A proposta aprovada também prevê o bloqueio dos créditos de planos pré-pagos obtidos em ações de extorsão ou estelionato, mediante a apresentação de boletim de ocorrência. O relator reforça a importância de medidas de combate ao furto e roubo de celulares, especialmente pelo papel desses dispositivos no dia a dia da população. Dados da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, apontam que em 2024 o país ultrapassou a marca de 255 milhões de linhas móveis ativas, número superior à população brasileira. Destaca-se que a ampla utilização de smartphones veio acompanhada do aumento da ocorrência de furtos e roubos desses aparelhos. Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2025 revelam que, embora tenha havido uma queda de 13% no número de aparelhos roubados e furtados em relação ao ano anterior, quase 918 mil celulares foram subtraídos em 2024. São Luís, Belém, São Paulo e Salvador lideram um ranking de cidades com as maiores taxas. Para enfrentar esse cenário, o Ministério da Justiça lançou em 2023 o aplicativo Celular Seguro, que permite aos cidadãos comunicar ocorrências de roubos e furtos de celulares, além de realizar bloqueio do aparelho, da linha telefônica e das contas bancárias dos usuários cadastrados. Iniciativa que segue os caminhos do projeto Celular Legal, que bloqueou mais de 3 milhões de aparelhos até 2023 e é coordenado pela Anatel. Em seu relatório, o deputado Océsio Silva incluiu a obrigatoriedade de as embalagens e publicidade de celulares terem informações sobre o programa Celular Seguro BR. Mesmo com os avanços, os números permanecem elevados e demonstram a necessidade contínua de aperfeiçoamento no marco legal aplicável. O projeto que assegura ao usuário o direito de bloqueio do telefone e do código de acesso em caso de furto, roubo ou extravio será analisado agora pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça, antes de ser votado pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Isabela Ludovichac.
Previdência. Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro, afirma que a Câmara retomará em agosto a CPMI para investigar os desvios bilionários no INSS. O deputado avalia que o parlamento tem a obrigação de responsabilizar todos os envolvidos nos prejuízos aos aposentados. Nós começaremos agora, a partir de agosto, retomando o recesso parlamentar, a CPMI do roubo dos aposentados. Nós vamos fazer um trabalho muito sério agora no segundo semestre e todos culpados podem ter certeza que, se depender do Partido Liberal, serão punidos com todo o rigor da legislação brasileira. Sóstenes Cavalcante reforça que a comissão será rigorosa e buscará, junto aos órgãos competentes, provas que identifiquem os autores dos desvios. Ele ressalta que um dos focos da CPMI será apurar o envolvimento de sindicatos e entidades em possíveis fraudes. Trabalho. Silvia Cristina, do PP de Rondônia, defende a aprovação da proposta que assegura aposentadoria especial aos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias. Ela reconhece o impacto orçamentário da medida, mas pede diálogo ao governo para viabilizar a proposta. Temos como prioridade a saúde. Não se faz saúde sem esses profissionais. Nós não podemos fugir do embate sério e fortalecer essa categoria. A PEC não é favor, é uma questão de justiça. Eu não tenho dúvida que essa PEC aprovada, ela vai ser algo que realmente nós teremos a oportunidade de reconhecer esses profissionais que algumas vezes são tão esquecidos. Silvia Cristina acredita que a categoria é essencial para o SUS, atuando como elo entre o sistema e as populações mais vulneráveis. Ela lembra que esses profissionais realizam visitas domiciliares, acompanham grupos de risco e enfrentam doenças como dengue, malária e leishmaniose. Saúde. Flávia Moraes, do PDT de Goiás, apresentou o projeto que estabelece diretrizes para o diagnóstico precoce de doenças pulmonares crônicas, incluindo o câncer de pulmão. A deputada diz que a medida, além de reduzir o sofrimento dos pacientes, vai diminuir os gastos da saúde pública. Hoje nós temos um problema sério em relação às doenças pulmonares crônicas, ao câncer de pulmão, que é muito letal, e apresentamos alguns projetos justamente para que a gente possa ter diretrizes de acompanhamento do diagnóstico precoce da doença pulmonar, do câncer de pulmão também, que com certeza vai trazer, através do diagnóstico precoce, condições do tratamento ser iniciado a tempo e de ter um sofrimento menor para esse paciente. Flávia Moraes também é autora de projeto que proíbe a venda, importação e armazenamento de cigarros eletrônicos no Brasil. Ela aponta que, segundo especialistas, esses produtos são mais nocivos que os cigarros comuns e, por isso, devem ser alvos de campanhas de conscientização. O Brasil tem muitas vozes. Me chamo Rodrigo Veronese. Gilfranque Pimentel. Meu nome é Thelma. Romualdo Sarota. Marcos Vinícius. Mas tem uma que é de todo o país. Minha paixão pela Voz do Brasil começou no início da década de 70. Nós sentava na varanda, apagava as luzes e ficava olhando as estrelas e ouvindo a Voz do Brasil. Voz do Brasil é a voz que o Brasil gosta de ouvir. A Voz do Brasil, 90 anos. Educação. O projeto em debate na Câmara torna obrigatório o ar-condicionado em salas de escolas públicas. Menos de 40% das salas de ensino públicas no país contam com climatização. Confira na reportagem de Clara Lisboa. O projeto aprovado pela Comissão de Educação da Câmara dos Deputados exige a instalação de ar-condicionado nas salas de aula de escolas públicas. O projeto foi aprovado conforme texto sugerido pelo relator, deputado professor Alcides, do PL de Goiás. Pela proposta, a União deverá dar apoio a estados e municípios na elaboração de projetos para aquisição dos aparelhos de climatização. Ainda segundo o texto, os recursos usados para cobrir os gastos com a instalação e manutenção dos aparelhos devem vir do Fundo Social do Pré-Sal, durante um período de 10 anos, contados do ano seguinte à publicação da lei. O Fundo Social do Pré-Sal foi criado para gerenciar os recursos financeiros vindos da exploração do petróleo da camada pré-sal. Esses recursos são destinados a investimentos em áreas como educação, saúde, ciência, meio ambiente e adaptação às mudanças climáticas. O deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, que participou da votação, reforçou que as mudanças climáticas têm afetado cada vez mais a educação no Brasil. O problema das mudanças climáticas é um problema muito grave na sociedade brasileira. E ele atinge diversas dimensões da vida humana.
E as escolas são um desses espaços. Eu venho de uma cidade, a cidade do Rio de Janeiro, que bate recorde de temperatura durante vários momentos durante o verão. E a climatização lá é uma reivindicação, inclusive, dos profissionais de educação, dos responsáveis por alunos. Estudo do Centro de Inovação para a Excelência das Políticas Públicas, com base em dados do Censo Escolar de 2023, aponta que apenas 34% das salas de aula das escolas públicas do país são climatizadas. O projeto, que exige a instalação de aparelhos de ar-condicionado, ainda deve ser analisado pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Clara Lisboa. Direitos Humanos. João Cury, do MDB de São Paulo, defende a aprovação de projeto que obriga empresas a disponibilizarem contratos em braille ou em formato narrado. Relator da matéria, ele ressalta a importância da medida para garantir a acessibilidade a pessoas com deficiência visual. Vocês já pensaram em assinar um contrato sem entender as cláusulas escritas? Infelizmente, milhares de pessoas com deficiência visual enfrentam esse problema todos os dias no Brasil. Essa situação é injusta e desumana. Nós vamos ao banco, tem aqueles contratos enormes, de várias folhas, com uma letrinha pequenininha, que muitas vezes as pessoas não conseguem entender e compreender e são levadas a erro ou até mesmo a fraudes. É com base nessa experiência que eu fui relator de um projeto de lei que obriga empresas a oferecerem contratos em braille ou em formato narrado com a ajuda de inteligência artificial. Soluções essas que já temos por aí no mercado. Todo cidadão deve ter direito à informação acessível. Aliás, importante a gente lembrar que a acessibilidade não é um favor, é direito. João Cury enfatiza que a proposta já passou pela Comissão de Defesa do Consumidor. Para ele, a aprovação definitiva do projeto é um passo importante na garantia da dignidade das pessoas com deficiência visual. Eleições. Após decisão do Supremo Tribunal Federal, 7 deputados perdem mandato e outros 7 são convocados. A repórter Silvia Munhato tem os detalhes. A Câmara dos Deputados declarou a perda de mandato de 7 deputados federais em razão de decisão do Supremo Tribunal Federal que alterou a interpretação da regra sobre a distribuição das sobras eleitorais. O presidente da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, já convocou novos deputados para a posse. Nas eleições proporcionais, que são as de deputados federais, estaduais e vereadores, as vagas são distribuídas de acordo com o desempenho de cada partido nas urnas. Primeiro é calculado o quociente eleitoral, ou seja, o total de votos válidos dividido pelo número de cadeiras em disputa. Em seguida é calculado o quociente partidário, que determina quantas vagas cada partido ou federação tem direito com base na sua votação. O cientista político Ismael Almeida explica que, como o cálculo usa números inteiros, algumas cadeiras acabam sobrando, e essas vagas são chamadas de sobras eleitorais. Até 2022, a Lei nº 14.211 previa critérios de desempenho para que um partido ou candidato pudesse disputar essas sobras. De acordo com a norma, o partido precisava ter alcançado pelo menos 80% do quociente eleitoral e o candidato individualmente pelo menos 20% desse quociente. Essas exigências passaram a funcionar como filtros, impedindo que legendas com votação menor participassem da redistribuição dessas sobras. Só que em fevereiro de 2024, o STF julgou essas exigências inconstitucionais, por entender que elas restringiam de forma indevida o acesso às vagas restantes e violando os princípios da igualdade e da proporcionalidade. Na decisão, o STF também fixou que essa nova interpretação valeria apenas a partir das eleições de 2024. Mas em março deste ano, o tribunal revisou sua própria decisão, retroagindo às eleições de 2022. O Tribunal Superior Eleitoral, então, teve que redistribuir as vagas. Perderam os mandatos agora os deputados Gilvan Máximo, do Republicanos do Distrito Federal, Augusto Púpio, do MDB do Amapá, Lebrão, do União de Rondônia, Lázaro Botelho, do PP de Tocantins, Professora Gorete, do PDT do Amapá, Silvia Iuaiapi, do PL do Amapá e Sonise Barbosa, também do PL do Amapá. Foram convocados para tomar posse os deputados professora Marcivânia, do PCdoB do Amapá, Paulo Lemos, do PSOL do Amapá, André Abidon, do PP do Amapá, Aline Gurgel, do Republicanos do Amapá,
Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, Rafael Bento, do Podemos de Rondônia e Tiago Dimas, do Podemos de Tocantins. A decisão do STF afeta também a composição das assembleias legislativas. As câmaras de vereadores não serão atingidas porque a regra já foi aplicada nas eleições municipais realizadas no ano passado. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato. Relações Exteriores. Vicentinho, do PT de São Paulo, alerta para os efeitos negativos do tarifaço imposto pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros, especialmente para o agronegócio e os setores de exportação. Ele ressalta a necessidade de união na defesa dos interesses nacionais e da economia do país. O Donald Trump apresenta um tarifaço e na justificativa ele vira um bolsonarista. Na justificativa, ele interfere no poder judiciário e na autonomia que os poderes têm no Brasil, ele fere profundamente a autonomia e desrespeita o mundo quando atua dessa forma. E vamos continuar lutando para garantir a soberania. Vicentinho lembra que o Brasil é uma nação rica em recursos e digna de respeito na comunidade internacional. Ele critica medidas e declarações que desrespeitam a soberania brasileira e defende que o país mantenha relações diplomáticas baseadas na igualdade e no respeito mútuo. Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Indalécio Vanderlei e apresentação de Val Monteiro e Márcio Aquiles Sardi. Uma boa noite para você. A Voz do Brasil volta na segunda-feira. Boa noite. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.